Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e hoje, ainda na terceira ordem dos espíritos imperfeitos, vamos ver a oitava classe, que são os espíritos pseudo-sábios. Então, quem são esses espíritos pseudo-sábios? Seus conhecimentos são bastante estendidos, mas se creem saber mais do que sabem na realidade. Tendo alcançado algum progresso em diferentes pontos de vista, sustentam um linguajar sério que iludem quanto suas capacidades e luzes. No entanto, não é, na maioria das vezes, senão um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas da vida terrena. É uma mistura de algumas verdades ao lado dos erros mais absurdos, no meio dos quais se configuram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação, dos quais ainda não conseguiram se libertar. Então, esse é o perfil dos espíritos pseudo-sábios. Quer dizer, eles querem ser sábios, mas ainda eles não têm o conhecimento necessário. Então, como que os espíritos descreveram essa classe de espíritos? Eles são bastante estendidos, mas se creem saber mais do que sabem na realidade. A pior coisa é uma pessoa pensar que sabe mais do que ela sabe. Por isso que todos consideravam Sócrates um homem sábio, porque ele dizia que sabia que nada sabia. Imagina, com o conhecimento dele, achar que ele não sabia nada. E os espíritos pseudo-sábios, eles têm até conhecimentos um pouco estendidos, mas eles se creem saber mais do que eles sabem, né? E alguns progressos eles alcançaram, é lógico, né? Mas eles têm um linguajar, né, sério, que ilude quanto às suas capacidades e à sua superioridade. Eles usam uma linguagem que as pessoas pensam, nossa, mas esse sabe mesmo, né? Só que, na maioria das vezes, isso é um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas que eles tiveram na Terra. Então, eles tiveram algum conhecimento na Terra, formaram algumas ideias a respeito de algumas coisas e continuam sustentando essas ideias, apesar de nem todas serem certas. Então, é isso que caracteriza esses espíritos, né? É uma mistura de verdades ao lado de erros absurdos. E a gente tem que prestar atenção quando um espírito desse se comunica para ver se ele não está passando algo que a gente pode levar como verdade, né? E a gente nota neles o orgulho de querer saber, o ciúme do outro, que ele acha que pode saber mais do que ele, obstinação, que eles não se conseguiram libertar, teimosia, acham que aquilo que eles estão falando é a pura verdade. E a respeito desses espíritos pseudo-sábios, André Luiz, neste livro Vivendo a Doutrina Espírita, ele faz um comentário seguinte. Ele chama de vacina. Nós temos que estar vacinados contra esses espíritos que acham que sabem mais do que sabem, que querem passar conceitos que eles formularam como verdades. Então, André Luiz fala o seguinte: os espíritos pseudo-sábios, na vida corpórea ou na dimensão espiritual, quer dizer que aqui também existem espíritos pseudo-sábios, e como existem, né? E na vida espiritual também,
são motivo de transtorno nas mais diversas atividades da doutrina espírita. Então, esses espíritos, dentro da casa espírita, eles prestam um desserviço, porque eles vêm com umas ideias estapafúrdias, eles vêm com coisas que eles acrescentam como verdade, mas na realidade não são verdades. Continuando, exibindo conhecimento maior do que realmente possuem, semeiam dúvidas e erros na compreensão dos fundamentos doutrinários. Eu já vi até livros espíritas ditados por espíritos para médiuns que psicografaram com erros assim de doutrina que a gente, mesmo não tendo tanto conhecimento da doutrina, já daria para notar. Então, é para a gente ficar alerta. Por isso que André Luiz fala, vacina. Vamos estar vacinados contra esses espíritos. E ele comenta o seguinte, são autores espirituais com revelações duvidosas. Querem trazer novidades. Eu não quero dizer que a gente tem que estar fechado para tudo que vem, mas a gente tem que analisar. Tem que estar vacinado, como diz André Luiz, contra coisas que, revelações que a gente ainda não tem condições de perceber se são verdadeiros ou não. São médiuns ousados com relatos absurdos, médiuns empolgados, achando que é aquilo que eles estão pensando. São escritores conhecidos com ideias esdrúxulas. São jornalistas de nome com polêmicas inúteis. Todos esses são pseudo-sábios. São dirigentes institucionais com imposições arrogantes. Dirigentes de casa espírita, dirigentes de trabalho, com imposições arrogantes, autoritarismo, são pseudo-sábios, classificados nessa classe de espíritos. São pesquisadores do espírito com teorias fantasiosas. São oradores de talento com discursos vazios. A pessoa fala, nossa, eu assisti uma palestra assim, a pessoa é de uma intelectualidade, uma beleza, né? Fala bonito. Daí a gente fala, mas o que a pessoa falou? Eu não entendi muito bem. Eu não entendi muito bem a linguagem. Então, são oradores que têm talento, mas o discurso é vazio. Quando você procura a essência daquilo que ele está falando, a gente não encontra. São simples companheiros com falsa erudição. Sabe aquela pessoa que a gente fala assim, precisamos estudar o Livro dos Espíritos. Já li. Já li o Livro dos Espíritos. Já li toda a codificação. Já li as obras de André Luiz, não preciso fazer mais nada. Se acham sábios. Então, por isso que tem essa classificação de espíritos pseudo-sábios. E André Luiz arremata assim, com conhecimentos mais amplos do que a maioria dos adeptos, engana o próximo, exibindo cultura de superfície, de modo que a solução para esses casos é o estudo constante e o entendimento da codificação kardeciana, que funciona como autêntica vacina contra os desvios autoritários. Qual, então, que é a vacina para nós? Conhecer a codificação. Quando a gente conhece a codificação, a gente bateu os olhos numa leitura que está misturando erros dentro da doutrina, a gente conhece na hora. Então, esta classe é aquela que a gente precisa ter muito cuidado. Bom, depois vem a questão 105, na 7ª classe, que são os espíritos neutros. Os espíritos neutros
não são nem bons o suficiente para fazer o bem, nem maus o bastante para fazerem o mal. Por isso que se chamam neutros. Por exemplo, eu uso um detergente neutro, porque ele não tem nenhuma mistura que vai me dar uma alergia ou fazer alguma coisa. Então, esses espíritos chamados neutros, eles não são bons o suficientes para fazer o bem, mas também eles não são maus o suficientes para fazer o mal. Inclinam-se tanto a um quanto ao outro. Ou seja, ora faz o bem, ora faz o mal. Se tiver uma oportunidade de fazer o bem, faz, com todo gosto. Mas também, se tiver uma oportunidade de fazer o mal, embarca no mal. Então, eles são assim. Não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, tanto no aspecto moral como da inteligência. Ficam naquele patamar. Não se elevam acima desse patamar. Apegam-se às coisas desse mundo, de cujas alegrias e grosserias sente falta. Esses espíritos neutros, eles acham falta das coisas materiais, das festas, das comidas, das fofocas. Então, eles apegam-se a essas coisas. E eles se alegram com essas coisas, vivenciando junto com os encarnados ali as alegrias grosseiras das quais eles sentem falta na vida espiritual, porque lá eles não têm essas alegrias. E Miramês, né, faz no seu comentário aqui, fala desses espíritos, e ele chama esses espíritos de indiferentes. Para saber a natureza dos espíritos na erraticidade, basta analisar os homens nas suas diversas ocupações. Tem gente que fala assim, mas como serão os espíritos no mundo espiritual? Erraticidade é o período onde o espírito está aguardando uma nova encarnação. Ele ainda não é um espírito puro, ele vai ter que reencarnar. Então, ele está lá, é uma fase em que ele permanece no plano espiritual. Se a gente quiser saber o que eles estão fazendo lá, é só, como Miramês fala, analisar os homens nas suas diversas ocupações. É só a gente prestar atenção no que as pessoas estão fazendo. Cada criatura é um mundo diferente do outro, em posições que se definem pela sua estrutura espiritual. A maturidade da alma não aparece como explosão de uma bomba. Ela é gradativa por obedecer às leis que nos dirigem a todos. Ninguém evolui assim, num salto. É uma coisa gradual. Vai acontecendo devagar. Vamos fazendo o nosso autoconhecimento, vamos interiorizando esses conceitos, vamos nos transformando para melhor. É assim que a gente vai desenvolver, que a gente vai melhorar, né? Se tornar uma alma mais matura. Como pode um espírito primitivo oferecer aos que o rodeiam uma vida de amor e fraternidade? Ele não tem condições de maiores entendimentos, a não ser o que aprende na sua faixa de vida iniciante. Então, não dá para ele oferecer mais daquilo do que ele está oferecendo. Nós estamos falando desses espíritos neutros, que ora eles fazem alguma coisa de bom, ora eles encaminham por um caminho mais difícil, né? Não é muito difícil conhecerem seus espíritos neutros. Pelas suas atividades, pelo que falam, dá para se notar o que eles são. O mundo físico está cheio desses espíritos em todas as nações. São almas que ainda não acordaram para os valores espirituais.
ainda dormem na incapacidade de sentir as belezas da vida imortal. Para eles é só aquilo que eles percebem. É a matéria, o chão, só isso. Não tem mais nada. São incapazes de perceber a espiritualidade, né? Quando começam a acordar, as primeiras manifestações são de orgulho e de egoísmo. Quando eles começam a acordar, eles começam a se achar melhores do que os outros, mais egoístas, porque eles têm direito, porque eles já estão sabendo alguma coisa. Não têm o menor respeito pelos seus irmãos e caminho, e quando os ajudam, o móvel é o ganho. Eu vou fazer um favor para aquela pessoa, porque eu sei que depois ela vai me retribuir. Ela tem condições de fazer isso? Essa não é a caridade que Jesus ensinou para nós. Quando surge a oportunidade de ganhar, escolhem o modo mais fácil, mesmo que seja em detrimento dos seus companheiros. A dor alheia não os comove. Eu já vi pessoas falando assim, a pessoa está sofrendo e tal. Mas vai ver que ela mereceu isso, que fez por merecer. Então, quer dizer, não se comove, são frios em todas as circunstâncias e se apoderam sempre do melhor quando isso lhes é facultado, sem analisarem os efeitos. Quando estão na direção de algum empreendimento, podem lançar tudo à ruína pelos interesses pessoais. Quando feridos no seu orgulho, não medem o sacrifício de milhares de vidas, mas provocam guerras e mandam tirar a vida de tantos quantos lhes caírem nas mãos inconscientes. A gente não está vendo isso agora no mundo? Por orgulho, por querer tomar conta de mais territórios, quanta gente não está sofrendo, não está morrendo, não está padecendo fome, sede, frio. Essa classe de espíritos carece de apoio constante através do exemplo de bondade e de amor dos que já passaram por eles e se encontram na dianteira. Quem já melhorou um pouquinho tem que dar exemplo para o outro. É, pois, uma fase do espírito, porque todos passamos desde o início da própria vida. E é compreendendo esse estágio que pedimos a todos, diante dos espíritos neutros, que os ajudem em todas as faixas em que eles se encontrarem, exemplificando bem, porque somente na vivência do amor é que eles se converterão para a luz, saindo das trevas. Esses espíritos, às vezes, não acreditam em nada, sabe? Eles são incrédulos, eles acham que não existe ninguém que vai fazer o bem sem interesse. Mas quando eles recebem alguma coisa boa, eles podem ser tocados no coração. Quando eles percebem que alguém se interessa por eles, quando eles sentem esse amor das pessoas, querendo ajudá-los, eles podem sair das trevas em que eles vivem, da escuridão. Os espíritos neutros, dos quais nos fala o Livro dos Espíritos, são os mesmos indiferentes. A frieza deles esfria o amor e a caridade nos iniciantes da verdade. É necessário que se vigie e ore em todos os contatos com essas entidades espirituais, e mesmo com os encarnados, para não interromper a fé e a esperança continuar acesa em todos os rumos. Tem pessoas que falam, não vou mais ajudar ninguém, não. Eu perdi a vontade, porque não adianta nada, a pessoa é ingrata, a gente está fazendo e ela não está percebendo, não está querendo ser ajudada. Não podemos fazer isso.
Nós que entendemos um pouquinho mais, nós temos que ajudar essas criaturas, ensiná-las nessa oração, nessa vigilância, né? São apegados às coisas imediatas por não terem profundidade de percepção no que tange a verdadeira vida do espírito. Para eles é só aqui, acabou, acabou. Então vamos aproveitar o que tem aqui. É assim que eles pensam. Não acreditam nas leis morais e facilita o seu desregramento em apoio à satisfação dos baixos instintos que buscam desfrutar. Já que é essa vida mesmo e vai acabar, então vamos aproveitar, assim que eles falam. Vamos fazer de tudo que é possível, que nos dá prazer, que nos dá alegria, mesmo em detrimento que o outro está sofrendo, prejudicando. Quando desencarnados, influenciam muito as pessoas que têm certas tendências, que se afinam com os seus sentimentos. Nós já falamos várias vezes aqui que semelhante atrai semelhante. Então, o desencarnado, que já tem certas tendências e se afinam com esse discurso dos desencarnados, desses espíritos neutros, com os sentimentos deles, né? São pessoas influenciadas por eles. São indiferentes no que toca à vida alheia, por buscarem seus próprios proveitos inferiores, seja qual for o preço que custe aos que com eles sintonizam. Eles não pensam no outro, na felicidade do outro, mas apenas na vida deles, no que eles podem lucrar, no que eles podem ter de melhor para eles mesmos. Esses são, então, os espíritos neutros. Agora nós vamos para a questão 106, que é a sexta classe, que fala dos espíritos batedores e perturbadores. Vejam bem, todas essas classes de espíritos pertencem à terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Então, nós estamos estudando os tipos de imperfeições dos espíritos. Então, foi feito uma escala mais ou menos maleável, porque ela não é uma coisa estanque, que acaba aqui e começa outra, não. Os espíritos podem ter algumas características de cada classe dessas, né? Agora nós vamos, então, para a questão 106, que é a sexta classe. Espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos não formam, propriamente dito, uma classe distinta quanto às suas qualidades pessoais. Podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Então, esses espíritos podem estar lá nos impuros, podem estar lá nos levianos, pode estar nos pseudo-sábios, pode estar nos neutros. E se acomodam em todas essas classes. Manifestam com frequência sua presença através de efeitos sensíveis e físicos, tal como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação no ar, etc. Parecem mais que outros presos à matéria. Afiguram ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre a ar, água, fogo, corpos duros ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não são devidos às causas fortuitas e físicas, quando possuem um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, como atribuições dos espíritos subalternos, mais aptos às coisas materiais que às coisas inteligentes.
Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como auxiliares. Então, vejam bem, os espíritos superiores, eles não vão fazer esse trabalho de pancada, de deslocamento de objetos, como no começo da doutrina espírita, né? Para despertar a atenção. Começou assim a doutrina, com essas pancadas, deslocamento de objetos, né? Agitação, movimentos, né? Agitação do ar, são os espíritos propensos a esses fenômenos, né? Porque eles ainda estão nessa escala dos espíritos inferiores, né? E eles podem ter características de todas essas classes, né? Que caracterizam os espíritos inferiores. E Miramês, falando desses espíritos, diz o seguinte: espíritos perturbadores. Esses espíritos estão se movimentando em muitas classes, por estarem em transição. Agitam em várias frequências da vida e costumam perturbar até os animais. São parceiros inseparáveis dos escandalosos, gostam de barulho, estão sempre nas folias, onde a euforia descontrolada lidera. Eles gostam, né, de agitação. São caracterizados pela imprudência. Eles não pensam muito no que eles estão fazendo. Eles não pesam as consequências do que eles estão fazendo. Gostam de movimentos reivindicatórios, agitando o país. Não deixam de participar das revoluções. Têm grande ânimo para mudanças de lideranças, não para que se beneficie a comunidade, sim pela confusão que isso é capaz de gerar. Eles são chamados também espíritos batedores. Alteram, de certa forma, suas próprias consciências, sem saberem que no futuro irão responder por suas inconveniências. Eles não têm noção do que aquilo que eles estão fazendo, eles vão ter que responder um dia. Participam de quase todas as discussões e brigas, sem analisarem o que possa acontecer. Não gostam de silêncio, certamente repudiam a oração e as conversações evangélicas, armas poderosas daqueles que já despertaram para a verdade. No trabalho mediúnico, às vezes, chegam alguns espíritos que falam assim: ai, não estou aguentando ficar aqui. Vocês tudo com cara que estão velando o defunto, só ficam rezando, só ficam aí quietos desse jeito. Quero agitação, quero festa. É esse tipo de espíritos. Eles estão do mesmo jeito que estavam aqui na Terra. Atuam muito através das crianças, cujos pais desconhecem a vigilância. Participam quase sempre dos festejos, comemorações, onde foguetes e bombas marcam a alegria. Eles estão presentes. Eles gostam de barulho. Pelo que já falamos deles, dá para se notar onde se encontram esses espíritos batedores, onde eles podem interferir, usando de oportunidades para perturbar e desorientar os homens. Esses espíritos estão sempre intervindo nas convulsões da natureza, quais sejam trovoadas, relâmpagos, tremores de terra, erupções dos vulcões. Estão presentes nas queimadas e participam de enchentes, acidentes de carro, desmoronamentos de prédios, quedas de aviões. São usados pelos guias espirituais em sessões de materializações por serem mais hábeis nas coisas materiais do que nas espirituais. Então, esses espíritos, de certa forma, eles não têm culpa de se encontrar nessa ou naquela classe
que são caminhos para todas as almas, mas a gente não pode descuidar. Eles estão no caminho. Um dia eles vão passar a ser espíritos do bem, disseminando o amor por toda parte, como os que já se encontram nesse plano, depois de passarem pelas trevas. O nosso horário hoje já está acabando, por isso nós ficamos para o próximo programa a continuidade dessas classes de espíritos inferiores. Obrigada a todos que nos seguiram até aqui. Claudete Moura, para o divulgar.net.